A paz do Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3,18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, quanto ao crer, o Espírito Santo nos ensina a revelação do Evangelho de Marcos 1,15. É dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos duas posições com relação a Marcos 1,15. Arrependimento e crer no Evangelho. Está aqui se referindo ao novo mandamento, uma doutrina de Cristo. Não é a doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus ensina que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, só através do Evangelho, novo mandamento, doutrina de Cristo, vai fazer com que a nossa justiça exceda a deles. Quanto ao crer e for batizado, revela Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Duas posições também. Crer e for batizado. Este batismo agora é com o Espírito Santo. E ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo estando nas obras dos escribas e fariseus. João veio batizando com água. Deus ordenou a ele. Mas até o momento em que Jesus foi glorificado pela primeira vez. A partir daí, passou a vigorar o batismo com o Espírito Santo. Portanto, o batismo na água durou até o primeiro dia em que Jesus foi glorificado pela primeira vez. Está escrito. O arrependimento nos traz o conhecimento das obras em que devemos nos libertar, que estão escritas. Portanto, ninguém recebe o Espírito Santo como batismo estando nelas. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando no presente. No Evangelho de Mateus 5,20, Jesus deixou escrito lá, fala da doutrina dos escribas e fariseus, que não entrarão no reino dos céus. O Apocalipse 22,15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Está escrito. Agora existe uma condenação. Evangelho de João 3,19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as obras deles eram mais. Como ainda continuam praticando as tais obras. Agora o Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Vamos lá. Por causa da palavra de Deus. Qual é esta palavra? Não é
a doutrina dos escribas e fariseus em que Jesus ensina. Não é. Esta palavra de Deus refere-se ao Evangelho, novo mandamento, que é considerado um novo ensino que Jesus traz. Apocalipse 6,10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O Apocalipse 6,11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Ou seja, quando questionaram o Filho de Deus, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas, não era ainda o tempo do juízo. Por quê? Porque assim como revela o Apocalipse 6,11, precisa se completar ainda os escolhidos. É isso o entendimento que o Espírito Santo abre. Agora, o juízo, que é a vinda de Cristo, depende do último escolhido, que só Deus sabe, que terá que passar pela morte. É uma das revelações que depende de se cumprir a volta de Cristo. Todo momento em que o último for escolhido, que vai ter que passar pela morte, ninguém está isento de passar por ela, aí sim, só Deus sabe esse último escolhido, né? Então vamos lá. O debaixo do altar significa o seio de Abraão, revelado em Lucas 16:22. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então nós temos duas colocações. Os que morrem em Cristo vai para o seio de Abraão para que a alma seja consolada. E os que morrem sem Cristo já é direcionado ao inferno, porque lá, como revela, está em tormento. Quanto aos que foram para o seio de Abraão, as almas que estão sendo consoladas, Lucas 16:25 revela: aguardam o dia da ressurreição com a vinda de Cristo, que é a última. Juízo final. Não haverá dano da segunda morte. Após sermos ressuscitados, subirão com Cristo para a promessa. É o que está revelado. O porquê seio de Abraão? Que significa? Debaixo do altar. O Apocalipse 6:9 deixa bem claro. Ninguém pode entrar no templo enquanto não se consumar as 7 pragas, que são as últimas. Vamos lá, Apocalipse 15:8. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. É o que está revelado. Por isso que vão para o seio de Abraão, para que ser consolado. Ser consolado, então existe alguma forma de tristeza, de lembrar algo. É igual aqui, as pessoas que morrem, vem um, consola. Meu irmão, fica firme, né? É a vida. Da mesma maneira que as pessoas consolam a gente aqui, lá no seio de Abraão, as almas estão sendo consoladas. Então, quantos os que morrem sem Cristo? Vamos lá.
É como revela o Evangelho de João 3,18. Quem não crê já está condenado. Já se cumpre o dano da primeira morte. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, existe um abismo. É revelado esse abismo no próprio Evangelho de Lucas. Então, não existe arrependimento após a morte. Com a vinda de Cristo, a última, o juízo final, sairão dos sepulcros para a condenação, que significa ressurreição da condenação, que é o dano da segunda morte, revela Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Vamos lá, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É a segunda morte, é o dano da segunda morte. É eternamente em sofrimento. Não sai dali. Então vamos lá. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está escrito no Evangelho de Marcos 8,34. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Está deixando bem claro aqui, e do Evangelho. Evangelho não significa doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus nos ensina que de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É uma surpresa para todos nós. Está sendo revelado no momento? É a vontade de Deus. Eu aqui prego o que está escrito. Agora, a escolha ainda depende de Deus convencer. Faço a minha parte. Saí da doutrina dele já e venho para o Evangelho e Novo Mandamento. Vou para a obediência. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Então, o Espírito Santo nos ensina o Evangelho e não da doutrina dos escribas e fariseus. Jesus ensinou aos seus discípulos que se acautelassem da doutrina dos fariseus. Revela Mateus 16, 12. Ensinou também até que seriam impedidos de entrarem no reino dos céus quem estiver nessa doutrina. Está revelado em Mateus 5,20. Jesus ensinou aos seus discípulos quanto aos escribas e fariseus que estão assentados na cadeira de Moisés. Fala da lei. Não procedais de conformidade com as suas obras. Está escrito. Lá no Evangelho de Mateus 23, no versículo 1, 2 e 3, pegam as suas Bíblias e vocês vão ver o que está escrito. Agora, um detalhe. Até o Espírito Santo ele chama atenção para uma situação da ceia. A ceia sendo tomada indevidamente. Não pode estar na pregação, na doutrina dos escribas e fariseus, pregam no dia da ceia, revela o que Paulo fala lá e participa da ceia. Como é que pode participar de uma ceia estando na doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus já diz aqui, de modo nenhum entrareis no reino dos céus? Então, há necessidade de rever e se apropriar daquilo que o Espírito Santo está nos ensinando no momento. Ah, eu não sabia, mas agora sabe. Já temos noção do que é a doutrina dos escribas e fariseus e a doutrina de Cristo. Então, a necessidade de arrependimento, uma mudança, para estar dentro da obediência em que o reino de Deus determina a nós. E de pregar evangelho. Sim, mas o que é evangelho? Temos
saber o que é evangelho. Então hoje, pela revelação, através do Espírito Santo, o que ele nos ensina, ele já está dando uma posição. O que é a doutrina dos escribas e fariseus, que não devemos estar nela, e o que é a doutrina de Cristo, que está no Novo Mandamento. O único ensino dado aos seus discípulos na época, e está escrito até hoje. Então vamos lá, pai e filho. Pai e filho. Apesar de muitas interpretações colocadas como filho sendo Deus, que é uma heresia muito grande, o Filho de Deus sempre nos ensinou a posição dele perante o reino de Deus. Vários exemplos serão dados comprovando esta posição, e esta posição ela não pode ser mudada. Na oração modelo, em Mateus 6,9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, ele se posiciona como Filho de Deus, nos ensinando como tem que ser. Mateus 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É a vontade do Filho, ele revelar a quem ele quer. Mateus 16:16, né? Aliás, Mateus 16:17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação aqui foi quando Jesus pergunta, foi a resposta que Pedro deu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Está revelado em Mateus 16:16. Então é essa posição que nós temos que ter perante o reino. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fora dessa colocação está contrário ao que o reino de Deus nos ensina. Muito cuidado. Já estamos tendo uma surpresa com relação à doutrina dos escribas e fariseus, que não podemos estar nela e que a ceia não pode ser administrada com esta doutrina. Olha a surpresa! Na transfiguração que fala de Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, Mateus 17:5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. A ele ouvi. Quem estava falando lá no Monte da Transfiguração, que falou com eles, foi Deus, confirmando o filho dele. Agora vamos ver o filho falando com o pai. Mateus 27:46, por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O filho falando com o pai. Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o princípio é uma nova situação em que o Filho de Deus nos traz a pregação do Evangelho, novo mandamento. Lucas 23:24, Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Que colocação é essa que coloca um filho sendo Deus? Como está revelado aqui, confirmando o Pai e o Filho. Agora, no Evangelho de João 10:30, Jesus revela: eu e o Pai somos um. Eu aqui é o Filho de Deus. Ele está se referindo a ele mesmo. E o Pai, ele confirma a Deus.
sendo o pai dele. O somos aqui, nós vamos ver que é o verbo ser no plural. Refere-se ali, nessa situação que está sendo revelada, duas pessoas. O filho e o pai. Somos um. Este um aqui, nós vamos ver na Bíblia, é unidade. É isso que temos que entender. O Evangelho de João 20:17 nos dá uma posição que devemos respeitar o que está escrito. João 20:17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Fora desta colocação aqui e outros versículos que nos dá certeza, não podemos mudar. Jesus está se referindo ao Pai, mas vai ter com meus irmãos se refere aos discípulos. E por promessa, nós que cremos, é revelado Jesus como nosso irmão mais velho, o primogênito. É essa promessa que ele nos traz. Eu volto para o meu Pai. O Filho confirmando o Pai. E vosso Pai, como nosso também, porque cremos no seu Filho. Meu Deus, o Filho confirmando Deus como Pai dele. Vosso Deus, tanto a eles, discípulos, como a nós, que cremos no seu nome. Portanto, 1 João 23, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, é isso que o Espírito Santo traz de novidade. E quando eu falo dessa novidade, já vem Mateus 5:20 aí. Então, de graça recebestes e de graça dai. É o que eu estou fazendo. Agora, com tudo isso que foi revelado aqui, entendeu? Nós vamos ver que, por exemplo, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Da graça tendes caído. Está lá revelado, lá em Gálatas. Paulo, o entendimento lhe foi aberto também, quanto à doutrina dos escribas e fariseus, dos que querem ser justificados pela lei. Da graça tendes caído. Portanto, estão separados de Cristo. Não para uma escolha de salvação, e sim para uma condenação. É assim que Paulo também revela. Então precisamos entender no momento o que o Espírito Santo traz de novo. Entendeu? Então, nós pregamos aquilo que é revelado pelo reino de Deus. Mas mesmo assim, depende do Espírito Santo convencer a escolher a determinadas pessoas para saírem da doutrina dos escribas e fariseus e vir para o Evangelho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.